Fala, nação! Saudações rubro-negras! Bora para mais um vídeo com declaração do Tite sobre o Pedro. Acredito que agora o homem tá na Copa. Se inscreve aqui no canal para não perder nada do Mengão e vambora pro vídeo? Jogando muito bem, uma sequência importante. Temos aqui Gabigol, temos aqui Arrascaeta, o Pedro vai ficar na palavra do Tite, né? Vamos começar ouvindo o Pedro, o Tite sobre o Pedro. Ele participou do Resenha, a gravação do Resenha, um programa especialíssimo. E sexta-feira, 22 horas, no ar, e teremos a declaração sobre Pedro. Declaração importante. Tá na Copa, tela. Felipe. Tá na Copa? Peraí, tá na Copa, Felipe. Ele é uma característica única. Um jogador 9, que uma equipe que joga abaixo, que tem o poder de cabeceio, porque quando uma equipe joga muito baixo, tu tem algumas alternativas para furar esse bloqueio. Infiltração fica muito difícil. Finalização de média distância vai ser importante. Pelos lados, tu fazer um cruzamento de fundo ou no funil vai ser importante. Um jogador que te faça uma parede, porque não vai ter atacar espaço, ele tem essa condição. Então ele vai acompanhar o raciocínio inteligente do meia, ele tem essa capacidade. Tem alguns jogadores que têm essa e ela é muito rara. Ele tem essa específica. Os outros todos, a gente tem que atacar espaço, tem de mobilidade, tem que vir buscar, tem um 9 que é 10, que é o Firmino, tem o Cunha que também se assemelha a esse aspecto, tem o Gabriel, tem o Richarlison, que é o que mais gosta. O Richarlison diz assim, quando ele pega a bola, ele vira de bunda pros meia, né? Ele quer a bola na frente, ele não quer a bola. O Pedro não, o Pedro quer o diabo. Assistiu muito o vídeo do Fenômeno, que o Fenômeno também não dava lance pra trás, não. Ou abre um corredor pra dizer, me dá no corredor que eu vou pro gol. O Richarlison é assim que é gol. E um jogador com essa característica é o Pedro, sim. Turma! Eu falei que ia começar com o Djalminha, só começa com o Djalminha na boa. Pedro no telão, Gabigol e Arrascaeta. Vou lançar duas perguntas para a hashtag. A primeira, dos três que fizeram os gols de Flamengo e Corinthians no agregado 3-0, um gol de cada, no par ou ímpar para o seu time, você escolheria quem? E ouvindo o que disse o Tite, Pedro vai para a Copa? Ô, Djalma, essa declaração tem peso, não só porque é o Tite, mas pelo que ele falou. Ele falou de um jeito que, assim, parece muito que o Pedro tá na banda, tá ali no grupo. E aí, Djalma? Não, é verdade. Declaração do Tite deixou um pouco a entender isso, que está no radar, eu acho que está no radar. Agora, Felipe, só me permite voltar rapidinho em relação àquele debate do Corinthians poupar ou não poupar, é rápido. O Corinthians, a partir de agora, não tem que poupar mais ninguém, jogar Brasileiro e Copa do Brasil com tudo que tiver de melhor, só isso. Claro. Fica à vontade. Agora, Agora, em relação ao Pedro, eu acho que é um jogador que está no radar, sim. Ele tem as características mais parecidas com a do Matheus Cunha, que foi a que o Tite citou ali na entrevista. Ele vem jogando, eu acho que essa reta final, início de campeonato na Europa e essa reta final dos campeonatos aqui no Brasil, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, para esses jogadores, Pedro, Matheus Cunha, Firmino, vai ser determinante, porque realmente o Brasil está precisando desse 9, né, que não tem aquele 9 de ofício, e pelo que o Tite falou do Pedro, aumentam muito as chances, né, porque ele citou várias características do Pedro que os outros jogadores não têm. Então, assim, acho que o leque do Pedro abre muito. E ele vem realmente jogando muito bem. Ele é um treinador, ele é um jogador que o Tite gosta, o Tite queria levar ele para a Olimpíada. Então, assim, vai depender dele. Se ele continuar jogando essa bola, fazendo os gols que vem fazendo e jogando também, né? Que o Pedro não é só aquele 9 que empurra a bola para dentro, como empurrou aí nessa linda enfiada do Arrascaeta. Ele também sabe jogar, como o Tite falou, faz uma parede, cabeceia bem, então o Pedro, continuando assim, tem grande chance de carimbar a sua vaga aí para a Copa do Mundo. Tá na Copa, Mauro? Você falou tá na Copa. Eu acho que tá na Copa. Essa declaração é sim. E a gente tem dito isso aqui. A característica dele é isso mesmo. E não é para titular.
Porque às vezes você fala assim, ele não tá falando ali do Neymar, não, é um cara diferenciado por isso, por aquilo, óbvio, sabe? Sim. Não estamos falando do Ronaldinho, não é nada. Estamos falando de uma característica de um cara que é artilheiro, que cabeceia bem, que é alto, e que, como disse o Tite no começo da resposta, quando ele pega um time muito fechado atrás, fica difícil furar essa retranca, tem que fazer um outro tipo de jogo, pelas laterais, cruzamentos, etc. E aí você tem que encontrar um cara como o Pedro lá. Então não é para começar como titular, porque eu acho que não tem um centroavante nesse esquema inicial do Tite. Continuo achando que são dois caras de beirada aí com velocidade, tipo Rafinha do lado, Vinícius Júnior do outro, e o Neymar centralizado com um cara do meio ali que me parece ser o Paquetá para começar uma história, entendeu? Neymar 4 ali. Agora, não tá funcionando, eu vou pôr centroavante, aí é o Pedro. E aí é curioso, porque assim, se o Bruno Henrique não saísse, porque não é só porque ele tá fazendo esses gols, não. O Djalma tá lembrando aí, faz tempo que o Tite gosta dessa característica do Pedro. Desde lá de trás. É do Fluminense, quando ele se lesionou. Então o que acontece? Ele podia estar na reserva do Flamengo, de repente, como ele era até há pouco tempo. Se tivesse o Bruno Henrique, estaria jogando Gabigol e Bruno Henrique, e não iria o Gabigol, iria o Bruno Henrique, e iria o Pedro, por ter essa outra característica. Sim, não, eu concordo. Eu me lembro no auge da pandemia, quando a gente fazia programa remoto, eu fiz um futebol na veia com o Tetrazinho, e ele fez a seguinte, ele falou isso, todo mundo pedindo Gabigol, e ele falou, eu me lembro bem, o Tite prefere o Pedro, mas até pela narrativa, fica difícil justificar uma convocação com todo esse clamor para o Gabigol, e o Pedro, na época, reserva do Gabigol. Sim. Que agora a situação se apresentou de uma forma natural, né? Não precisa de explicação em coletiva. Mas mesmo antes, porque assim, o Tite, não é que tenha nada, ele não tem nada contra o Gabigol, mas aí ele tem, para a característica do Gabigol, ele tem outras preferências. Sim. De uma turma que está jogando lá fora. Você vê que ele não deixa de falar aí de... Não sei se ele falou do Jesus. Falou. É o Jesus, é o Richarlison, entendeu? Ele tem já esse tipo de jogador. Então ele fala assim, o Pedro é diferente, tal, os outros entram e saem. Até o Matheus Cunha ele faz como meio entra e sai ali, né? Ele quer dando uma indicação aí de que o Matheus Cunha seria também diferente do Pedro. Não é tanto quanto os outros. Então o Gabigol, mesmo com o Pedro, se não estivesse atuando, agora não vai ter mais jeito. Acho eu que de se desfazer essa dupla aí que está dando tão certo, né? E não há por que se desfazer. Mas se tivesse o Bruno Henrique jogando, ia ter o próprio Dorival ia ter dificuldade de botar Pedro com o Gabigol. Aconteceu pela lesão. O Cebolinha não tinha chegado e agora acho que não tem como entrar também. Então, enfim, acho que está na Copa. Acho que é uma declaração muito forte. Nós estamos falando há poucos dias... É uma declaração forte de alguém que não se expõe, né? Não, o Tite não se expõe. Não se expõe. Se ele falou é porque ele vai segurar essa declaração. E ontem, nesse jogo, você vê. Imagina, ontem acho que era o filho dele, o Matheus e o Kleber Xavier que estavam no Maracanã. Pá! Gol de quem? Quem decidiu? Do jeito que precisa. Uma bola entrou... Eles até anotaram quem deu assistência, só que depois viram que o passaporte não é brasileiro. O passe era maravilhoso para levar a Arrascaeta também. E assim, ele está numa fase onde quem vai ver o Flamengo jogando do jeito que está e o Pedro fazendo gol. Mais até, nesse momento, mais até do que o Gabigol. Sim. E ontem o Gabigol teve várias chances. Jogou bem. Né? Faltou entrar uma que ele queria um gol, ele tem 28, o Luizão empatar 29 para empatar. Cássio pegou e depois o Balbuena não tirou aquela segunda. E aí, o Pedro vai pra Copa, Pascoal? Ele vai. Vou responder pra você com a letra só. Não tem jogador igual o Pedro, rapaz. Não tem centroavante igual o Pedro. Fala rapidinho aí pra mim, você que tá em casa, um centroavante brasileiro, jogando no Brasil ou fora do Brasil, com as características do Pedro. Nem o Matheus Cunha. O Matheus Cunha também flutua, sai da área. O Pedro é um jogador que define jogo grande. O Pedro é o centroavante que tem o perfume que a bola gosta. É raro, é raríssimo um jogador igual o Pedro. É muito difícil encontrar. Você encontra Haaland, Cristiano Ronaldo. Eu vou citar aqui os caras que são os difíceis de encontrar. Mas você está... a prateleira subiu. Estou elevando o sarrafo
Porque Sim, esses você tá falando caras... de característica ou... esses caras têm as mesmas características do Pedro. O Pedro não deu certo Entendi. quando foi para a Fiorentina. Entendi, perfeito. Eu entendo isso, ele não jogou na Itália. Também não deram tempo nem para ele jogar. Isso é verdade. Também. Não deram nem tempo, nem oportunidade para ele jogar. Agora, no Flamengo, jogo grande. Ele decide. Jogo importante. Sem duvidamente. Muito obrigado. Decide. Esse é um jogador raro de aparecer. É raro aparecer. Fala assim, o time brasileiro que tem um centroavante igual o Pedro, Hulk. Entendeu? O Hulk define jogo. O Hulk é um jogador que define jogo. É difícil encontrar. Por isso que eu acho que, pela idade que ele tem, pelo comportamento que ele está tendo nessa temporada, pelo posicionamento dele. Os jogadores do Flamengo ontem foram comemorar com ele gritando a seleção. Vocês viram isso? Na hora da entrevista, que ele foi dar entrevista, os garotos foram lá, o João e eu, que nem lembro que era o outro. Foi na hora da entrevista coletiva. Aí, o João era um. O João eu vi que era um. Eu acho que era o E eu acho que era o Lázaro o outro. Lázaro, é. E aí, eles foram lá, convidou. Pedro é seleção e tal. Poxa, é sensacional. Não, é difícil encontrar. Eu acho que a gente tem na seleção brasileira ótimos jogadores. Ótimos jogadores. Mas chega um momento que você precisa daquele cidadão que define jogo grande. E o Pedro define jogo grande. Fãs do esporte, 7h26, já a bola rola para Palmeiras e Atlético Mineiro. Nós vamos a um rápido intervalo e na sequência... Você vai ter que perguntar para o Djalminha se ele quer o Pedro, o Gabigol ou o Arrascaeta. Eu propus isso. Vai ficar para... Deixa essa fria para ele. Porque o tempo urge. É ele que vai escolher? Não seríamos todos nós. Vamos fazer então. Não é vamos fria botar... não é fria não. Hoje, só ele, só o Djalma. Djalma, responde, mas assim, é para ou ímpar. Na pelada de fim de semana não tem muito porquê. Para ou ímpar, Arrascaeta, Pedro ou Gabigol? Pro seu time. Que talvez tenha os três, mas tudo bem. Sem dúvida nenhuma, Arrascaeta. Mas só que o time precisa de centroavante, né? O Pedro vai também. Boa, sem dúvida. Também. Induvidamente, né? É isso, sem duvidamente. Galera, participe na hashtag Pedro na Copa, será? E dos três você escolheria quem? Olha lá, vai. Arrascaeta, todo mundo? Eu vou de Arrascaeta também. Eu, Pedro. Pedro? Pedro. Boa, também essa. A sua comparação me pareceu de quem gosta muito do eu sou Pedro. fã do Pedro, nunca disse, nunca ninguém negou. Eu também nunca neguei. Acho um baita jogador. Puxa vida. Rápido intervalo e já voltamos com... Então é isso, nação. Mais um vídeo do Mengão, mais um corte para vocês. Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário. O que você acha? Pedro vai para a Copa, vai ser o nosso 9? 9 não. Acredito que tem gente para usar 9 na frente dele. Mas Pedro vai para a Copa ou não vai? O cara tá arrebentando no Mengão. Deixe seu comentário, se inscreve no canal, deixe seu like também, vai ajudar muito pro nosso crescimento. Tamo junto, nação. Saudações rubro-negras.